Casos de Empresa de hoje, você vai descobrir como que aconteceu esse caso dentro de uma empresa onde a profissional perdeu a sua vaga para o marido da colega de trabalho ficar no seu lugar. Isso acontece muito. Vamos saber o desenrolar dessa história, como tudo aconteceu? Vem comigo que eu já vou te contar já já. Eu sou a Jéssica Caetano, sou consultora de recursos humanos e recolocação profissional e tô aqui hoje para poder contar para vocês este caso. Vamos começar, né? Eu tô aqui com o notebook bem aqui perto e eu vou contando para vocês e a gente vai conversando, vou falando aí minha opinião como profissional da área de RH desde 2015 e o que poderia ter sido feito para evitar, e a gente vai entender o que de fato aconteceu. Bora lá! Fui contratada para o cargo de assistente administrativa para exercer as atividades pertinentes ao departamento pessoal. Ué, por que não um assistente de departamento pessoal para trabalhar no departamento pessoal? Mas deixa eu beber minha água, que vocês vão ver que eu sempre vou estar com a minha água aqui, porque é difícil engolir algumas verdades que acontecem por aí. Bora lá! Como a empresa não tinha RH de fato, eu trabalhava junto com a secretária da instituição e realizava também os atendimentos de secretaria. Estive doente e me ausentei por um dia. Às vezes é só um dia, né, que precisa para a bomba estourar. Vamos lá. Quando voltei, fui transferida para a secretaria da filial, porque era mais tranquilo, segundo o meu gestor. Eu não estava conseguindo, segundo o gestor dela, ela não estava conseguindo dar conta dos dois serviços, que era trabalhar tanto na secretaria e no departamento pessoal dessa instituição. Ao chegar na filial, quem ia me treinar, ou seja, passar todas as tarefas, era uma pessoa que já estava há 20 anos na mesma empresa, com a mesma função, com zero vontade e capacidade de ensinar alguém. Grande parte das dúvidas que tive que tirar com ela, a resposta que eu tinha era: isso eu não sei, pergunta a fulana. Gente, eu já passei por isso. Já passei por isso das pessoas no trabalho não quererem me ensinar as atividades por se sentirem ameaçadas. Eu sei bem do que ela tá falando. Enfim, daí percebi tamanha má vontade de passar as tarefas. Talvez por ser responsabilizada por possíveis erros. Enfim, os erros aconteceram e meu desligamento chegou. Meu gestor não soube explicar exatamente o motivo da minha demissão. Disse que foi difícil tomar a decisão, mas tinha um superior que ninguém tira da cabeça dele quando encasqueta com alguém. Ou seja, depois eu vou falar, gente. Vai anotando aí, você já passou por essa situação? Deixa aqui nos comentários, já vai se inscrevendo no canal que vão vir muitas histórias cabulosas aí do ambiente corporativo. No dia seguinte, soube que quem me substituiu foi o rapaz da limpeza, né, um auxiliar de serviços gerais, que era esposo da funcionária que fazia parte dos grupos dos privilegiados da supervisora do financeiro. E aí, ela acaba a história aqui. Ou seja, vamos começar do começo? Não ter um RH. Você sabe a importância
de ter um RH dentro de uma empresa, quando a empresa não tem um profissional de RH que tenha autonomia para poder implantar os processos, né, e fazer de fato ali algumas atividades de gestão de pessoas junto com a liderança da empresa, esse tipo de coisa se torna muito comum. É algo que às vezes a gente passa por essas situações. Eu, como profissional de RH, já passei dentro de RH mesmo, e tem muita gente que já passou por esse tipo de situação, e por isso que eu criei esse canal, para poder dar voz a essas pessoas e dizer o que a gente conseguiria evitar se tivesse um profissional de RH, talvez ou mais experiente, ou pelo menos um profissional de RH, dentro dessas empresas que vem acontecendo diversas atrocidades e que só param quando acontece algum tipo de processo trabalhista grave. Então isso é uma coisa que, se você é empresário e está passando por algum tipo de situação difícil com a sua empresa, com a sua equipe, pode me mandar mensagem, pode fazer contato, que os contatos estão aqui embaixo, para a gente poder conversar e tentar resolver, porque o que tem de gente sofrendo dentro do ambiente corporativo é muito grande. E se você estiver buscando aí, né, uma recolocação profissional, eu tenho uns cursos na Udemy que são bem acessíveis, são por volta de... tem dia que eles estão R$22. É bem baratinho mesmo. Os links estão aqui embaixo. Se caso vocês se interessarem, estiverem buscando novas oportunidades, esses cursos podem te auxiliar, tá bom? Mas outra coisa que me encasquetou aqui bastante nessa situação é a questão da dupla função. Vamos lá. Duas funções, né? A pessoa foi contratada para atuar em dois setores diferentes. Isso acontece muito em determinadas empresas. Porém, o empregador, né, o empresário, o empreendedor precisa de ter noção que provavelmente, possivelmente, isso aí pode configurar dupla função, desvio de função, dependendo do caso, e gerar processo trabalhista. Às vezes a pessoa quer tanto economizar que aí depois vem um processo trabalhista que não adiantou de nada aquela economia, só gerou mais problemas. Então, se você é empreendedor, empresário, fica atento com isso. Às vezes você acha que está economizando, mas é questão só de um clique para a bomba estourar e a sua economia ir por água abaixo, tá? Outra coisa, funcionária antiga que não passava o conhecimento. Gente, isso é muito comum de acontecer nas empresas, e por isso preciso de ter um processo de integração, aonde a pessoa vai receber determinados treinamentos. Porém, a pessoa que vai ensinar, ela também precisa de um treinamento para ela poder saber ensinar para quem estiver chegando. Senão, não adianta de nada, e acaba acontecendo isso aqui que a gente acabou de ouvir nessa história. Outra coisa é que essa profissional está há 20 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, não teve nenhum plano de carreira, não teve nenhuma evolução profissional. Isso é algo que também vem desmotivando muitas pessoas dentro do ambiente corporativo. E se você é empresário, empreendedor, fica de olho nisso, porque às vezes você deve estar com um baita talento dentro da empresa, porém não está sabendo lapidar ele. Precisa de um profissional de RH para te ajudar a lapidar aquele funcionário, para ele voltar a ser produtivo, voltar a trazer resultados aí conforme as suas expectativas, tá? Então essas coisas são algo que aqui, como profissional de RH, me acendeu aquela luzinha. A outra coisa também que eu percebi é deles tomarem decisão de desligamento sem analisar dados. Ou seja, nesse caso, a colega não ensinou o trabalho para ela direito. Consecutivamente, na hora de executar, ela não conseguiu trazer ali, desenvolver muito bem as atividades dela. E por não desenvolver muito bem, foi desligada. Porém, alguém lá da diretoria que encasquetou, igual ela disse,
com ela e resolveu desligar ela, sem ao menos, né, o gestor dela, esse diretor aí que eu imagino que teve algum motivo aí para poder querer desligar ela, sem ao menos buscar entender, não teve um acompanhamento para entender se ela realmente tinha aprendido aquelas atividades para chegar a ponto de gerar resultado com o conhecimento que ela adquiriu dentro da empresa. Então isso é algo que acontece em muitas empresas e faz com que as empresas percam talentos. Perdem muitos talentos, se perdem por causa de coisas assim, simples de resolver, gente. E outra coisa, será, né, vou deixar essa pergunta aí para vocês. Será que o novo funcionário que foi promovido pro lugar dela, né, para ocupar o cargo que ela ocupava, que era um profissional de auxiliar de serviços gerais, ele tinha conhecimento técnico, emocional para poder exercer essas atividades? Deixo essa pergunta para você. Não estou querendo subestimar um profissional que é de auxiliar de serviços gerais, porém ele era alguém ali com mais conhecimento, né, dentro ali da equipe. Então acredito que isso pode ter favorecido ele a ser promovido. E o que vocês acham dessa história? Se tivesse realmente um plano de carreira, um recrutamento interno, esse tipo de coisa aconteceria? As pessoas se sentiriam injustiçadas dentro das empresas hoje? Você, empresário que está passando por essa situação, talvez seja a hora de ter um profissional de RH aí para poder te ajudar. Depois contem aqui para mim nos comentários se você já passou por esse tipo de situação, se você já está inscrito ou inscrita aqui no meu canal, para eu poder compartilhar mais histórias como essas. Vou deixar aqui também no vídeo mais histórias como essas para você poder assistir, e te espero no próximo vídeo, que com certeza vem babado por aí.